A Bíblia diz no livro de Isaías, no capítulo 33, nos versículos de 1 a 24. Ai de ti, destruidor, que não foste destruído, que procedes perfidamente e não fostes tratado com perfídia. Acabando tu de destruir, serás destruído. Acabando de tratar perfidamente, serás tratado com perfídia. Vocês sabem que eu estou usando uma tradução diferente. Então, o que quer dizer isso? É alguém que traiu, alguém que agiu traiçoeiramente. Então, quem destruiu vai ser destruído, quem traiu vai ser traído. 2. Senhor, tem misericórdia de nós, em ti temos esperado. Sê tu o nosso braço manhã após manhã, e a nossa salvação no tempo da angústia. É o que eu tenho feito nestes dias. É o que nós temos feito nesse dia, nesse tempo. Clamado misericórdia. Senhor, tem misericórdia de nós. Seja o nosso braço, seja a nossa salvação no tempo da angústia. A gente tem chorado muito, tem sofrido muito, e isso, sim, gera uma angústia, uma aflição. E precisamos nos humilhar na presença de Deus e pedirmos misericórdia. Quem tem coração, chora. Chorai com os que choram. Se alegrar com quem está alegre. Mas nesses dias, nesse tempo, não temos tido alegria. É tempo de chorar. E é tempo de pedir misericórdia. E aqui também, historicamente, nós sabemos que a aflição de Jerusalém e de Judá era muito grande. Então nós devemos sempre, em momentos de aflição, lembrar que Deus é o socorro presente no dia e na hora da aflição, na hora da angústia. Temos estudado de que é um dia, é uma hora, é um tempo. Tem prazo para começar e tem prazo para acabar. O Senhor vai se levantar e vai nos salvar. Nós temos que orar, nós temos que clamar, implorar, pedir misericórdia. 3. Ao ruído do tumulto fogem os povos. Quando tu te ergues, as nações são dispersas. Então, é uma fuga, é um desespero coletivo. As cidades, antes barulhentas, movimentadas e ocupadas, agora são verdadeiras cidades fantasmas, vazias, porque todos fogem. Há uma dispersão, há medo, há desespero. Eu tô lendo Isaías, mas tu deve estar pensando que eu tô falando de hoje. Então, isso prova o quanto a palavra de Deus é atual, o quanto a palavra de Deus é viva e eficaz. Que pode passar os céus e a terra, mas as palavras de Deus não passarão. Este livro que as pessoas dizem que é apenas mais um livro, não é um livro. É a própria voz de Deus, a boca de Deus, é palavra de Deus. A gente fala é palavra de Deus, por quê? Porque sai da boca de Deus, do caráter de Deus, da vontade de Deus. Então, estamos vendo isso acontecer. E isso também aconteceu com Jerusalém e com Judá. 4. Então, eu vou ter que ler. Ajuntar-se-á.
o vosso despojo, como se ajuntam as lagartas. Como os gafanhotos saltam, assim os homens saltarão sobre ele. Aqui, olha o grau de declínio, de desespero, de ruína, de queda, de fracasso, de derrota, que Isaías, né, falando essa profecia, ele diz que o despojo de Judá, de Jerusalém, vai ser recolhido, vai ser ajuntado como se recolhe lagartas e gafanhotos. Por quê? Porque vai ser uma vitória avassaladora contra Jerusalém. A aflição de Jerusalém vai ser muito grande. E o que é despojo, despojos? São os bens, as riquezas que um povo, uma nação, pega da outra. Então, a nação vitoriosa saqueia o que tem de valor da outra nação. Isso é considerado despojo ou despojos, que é uma recompensa, vamos dizer assim, da guerra. E aí tu pensa a comparação dos seres humanos a lagartas e gafanhotos. Em primeiro lugar, a gente pensa que nós somos tão insignificantes e pequenos como lagartas e gafanhotos, e também o sentido de que são tantos que serão vencidos, saqueados, como uma quantidade grande de lagartos e uma quantidade grande de gafanhotos. 5. O Senhor é sublime, pois habita nas alturas, encheu a Sião de direito e de justiça. Agora a gente tira o foco da derrota de Jerusalém para falar de Deus, do Senhor, do quanto Deus é poderoso, é todo-poderoso, é sublime, é altíssimo, é magnífico. 6. Haverá, ó Sião, estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será o teu tesouro. Se a gente entende que tudo é passageiro, inclusive o mal é passageiro, as crises são passageiras, as derrotas são passageiras. Então chega um ponto que tu não tem mais para onde ir nem cair, tu já chegou no fundo do poço. Então o que vai acontecer? Tu vai subir, tu vai melhorar, tu vai superar aquela dificuldade. Vai ser tempo de reconstruir, de renovar, de restaurar, de restituir. Haverá estabilidade nos teus tempos. Significa que Deus, que é sublime, todo-poderoso, vai agir e vai haver estabilidade. 7. Eis que os heróis pranteiam de fora e os mensageiros de paz estão chorando amargamente. Como eu disse, é tempo de chorar e de chorar amargamente, porque a destruição é muito grande. Como a gente sofre? Como as pessoas sofrem? Depende de quanto elas amam, de quanto elas são sensíveis, de quanto elas conseguem se colocar no lugar dos outros, o quanto elas entendem o que está acontecendo. Então aqui fala que os de perto sofrem, mas os de longe também sofrem. Os que estão dentro, lembra que Jerusalém era uma cidade murada, fortificada, era uma fortaleza. Ela tinha muros ao redor. Então quem está dentro da cidade sofre, mas quem está fora também sofre. Quem está perto sofre. Quem está longe, longe, em outra nação, em outro país, mas sabe do sofrimento, sofre. E aqui fala especificamente, dos homens de bem, dos heróis, dos fortes, dos nobres. Estudamos no outro capítulo, no outro vídeo,
a importância de homens de bem, de homens nobres, de homens de Deus. Esses sofrem muito, porque eles querem mudar, querem consertar, querem resolver, e se veem diante de uma situação muito calamitosa, catastrófica, se sentem incapazes, não compreendem o que está acontecendo. E sim, tem coração, tem um grande coração. E quem tem coração chora, quem tem coração sofre. Quem tem coração faz alguma coisa, não deixa, seja quem for, a vida que for, sofrer. Não tem como tu ser indiferente à dor de um outro ser humano, a não ser que tu não seja tão humano assim. Porque se tu tiver um coração batendo no peito, tu vai chorar e vai ficar muito triste. Que é o que tá dizendo aqui, ó. Choram amargamente. 8. As estradas estão desoladas. Cessam os que passam por elas. Vê se isso aqui é inacreditável. Rompem-se as alianças, as cidades são desprezadas, já não se faz caso do homem. Aqui é muito importante a gente parar e pensar. As cidades são construídas, edificadas a partir da força, da inteligência, da sabedoria, da riqueza dos homens. Os homens constroem as cidades, constroem as casas, constroem os prédios, constroem as estradas, constroem as pontes. Tudo que os homens fazem é para que eles possam viver bem na cidade. E aí vem a calamidade, vem a ruína, vem a desgraça, vem a tragédia. E aí a gente começa a pensar, o que é o homem? O que é o ser humano? O que ele pode fazer diante da calamidade? O que ele construiu, tudo que ele investiu, tudo que ele fez, desabou? Acabou? Ruiu? Quebrou? Desmanchou? A água molhou? O rio levou? E aí tu pensa, isso tá na Bíblia, mas também tá na nossa vida agora. A gente está vendo isso, a gente está vivendo, a gente está passando por isso. E Jesus avisou, a Bíblia avisa, está escrito. O que significa isso? De que nós devemos cultivar a humildade e a dependência de Deus em todos os momentos. Seja nos momentos bons, seja nos momentos ruins, seja nos dias de sol, como nos dias de chuva, de tempestade, de vento forte. Os dias de paz e os dias de angústia. Porque é Deus que nos sustenta. Porque aí tu pensa assim, mas acabou tudo. Mas Deus é poderoso para fazer renovar. A gente viu em Eclesiastes. Deus faz tudo novo. Deus renova tudo. Deus pode. Se tem alguém que pode, se tem o Todo-Poderoso, é Deus. As estradas estão desoladas. Tu tá lendo aí na tua Bíblia? Tu tá com a tua Bíblia aberta em Isaías, capítulo 33? Ou tu acha que eu tô falando uma coisa de hoje? Isso aqui é uma profecia de séculos e séculos e séculos atrás. As estradas estão desoladas, cessam os que passam por elas, rompem-se as alianças, rompem-se as fronteiras, rompem-se os acordos. As cidades são desprezadas, já não se faz caso do homem. O que quer dizer já não se faz caso do homem? O homem não dá conta. E quando eu falo homem, é o ser humano. 9. A terra geme e desfalece. O Líbano se envergonha e se murcha. Saron se torna como um deserto. Bazã e Carmelo são despidos de suas folhas. Então, geme
Gemer, desfalecer é sinônimo de dor, de sofrimento. Mas também, aí fala das nações, fala das cidades, dos povos à volta, e aí o que acontece? Todos estão nivelados e igualados pela dor. Tu vê pessoas em pequenas casas, em grandes mansões. Tu vê pessoas simples e pessoas cultas. Tu vê casas e tu vê prédios. Tudo ficou nivelado. Todos estão machucados e feridos. Então, a terra geme e desfalece. Todos. Ó, se tu pensar, é vergonha, é deserto, estão sem roupas, despidos, perderam suas folhas. Quer dizer, atingiu a todos de um jeito ou de outro. Como eu tô dizendo, quem tem coração, quem é humano, está sofrendo. 10. Agora me levantarei, diz o Senhor. Vou me levantar, a mim mesmo me levantarei. Agora serei exaltado. Esse versículo aqui é muito importante. Chega um ponto que o ser humano entrega, se rende, se humilha. E aí Deus diz, então tá, tu entregou os pontos, eu vou agir, eu vou fazer. Agora, tu crê em mim, tu confia em mim, tu reconhece que eu sou sublime e poderoso e que eu tenho poder para te abençoar e para fazer tudo novo. Aí então eu vou agir, então eu vou me levantar. Enquanto nós estamos esperneando, fazendo as coisas do nosso jeito, andando sozinhos, né, de costas para Deus, é como se Deus dissesse, deixa, que nem o pai do filho pródigo, deixa ele ir, vai para uma terra bem longe. Ele foi, gastou tudo, perdeu tudo, tá tudo nivelado, desabado, acabado, não sobrou nada. Agora ele volta e eu vou fazer. Eu agora, diz o Senhor, me levantarei. Pode deixar que eu vou agir. É isso que o Senhor está dizendo. 11. Concebestes palha, dareis à luz restolho. O vosso bufo enfurecido é fogo que vos há de devorar. O que quer dizer isso aqui? Que Deus vai fazer justiça. O que é devorar? O que é o fogo devorador? O que é o fogo consumidor? Que a gente tem estudado, que Isaías tem alertado Judá e Jerusalém. É a santidade de Deus. O que está sendo feito de errado, que está levantando tanta a ira, levantando, que está fazendo com que a ira de Deus se volte contra o ser humano? Por que tanta ira de Deus? Por quê? Porque fizeram o que era errado aos olhos de Deus. E aí, nesta hora, Deus age. E nós devemos orar pedindo para que Deus não nos consuma na sua ira e não nos repreenda no seu furor, mas que Ele use de misericórdia para conosco. Mas para fazer essa oração, tu tem que reconhecer que Deus é maior que tu. Tu tem que reconhecer que Deus é todo-poderoso. E os seres humanos que confiam no seu braço, na sua inteligência, no seu poder, na sua riqueza, não reconhecem Deus. Desprezam Deus. Deixam Deus de lado. 12. Os povos serão queimados como se queima a cal, como espinhos cortados arderão no fogo. Eu tenho contado para vocês, explicado que as cidades muradas, assim como Jerusalém, elas eram sitiadas, cercadas pelo lado de fora. E a água era cortada ou limitada. E as pessoas ficavam desesperadas porque não tinham o que comer, não tinham o que beber. E se saíssem, os inimigos estavam lá fora. E isso fazia com que eles se rendessem, se entregassem. E a forma como ficava claro que eles tinham vencido era colocar fogo, incendiar as cidades,
para que não houvesse uma reação. Por quê? Porque muitos casos, muitos na história, ocorreram dos inimigos entrarem e a cidade, entre aspas, se fazer assim, de que tinha se rendido, e aí os inimigos entravam e eles atacavam. Então, como isso aconteceu algumas vezes ao longo da história, eles colocavam fogo para não ter dúvidas. E Deus está dizendo que ele vai agir dessa forma. Os povos serão queimados como se queima cal, como espinhos cortados arderão no fogo. Então não vai ter escapatória. É fome, é sede, é incêndio e é a escravidão que os inimigos vão fazer. O fogo acabará e o fogo consumirá toda a cidade. Acabará com a cidade e consumirá a cidade. 13. Os pecadores em Sião se assombram. O tremor se apodera dos ímpios e eles perguntam: quem dentre nós habitará com o fogo devorador? Quem dentre nós habitará com chamas eternas? O que quer dizer isso? Um dos nomes de Deus é fogo consumidor, é fogo devorador. Então, como que tu vai habitar com um Deus que é santo, sem tu ser consumido, sem que esse fogo te queime, te santifique? Os pecadores em Sião se assombram e o tremor se apodera dos ímpios. Então, de novo, a referência é a pecado e a impiedade. Significa que tu vai passar por um processo. Quem dentre nós habitará com o fogo devorador? Quem dentre nós habitará com as chamas eternas, com chamas eternas? E também pode ser uma referência ao inferno, à perdição total, né? Os pecadores é que devem temer o fogo do inferno. Os ímpios é que devem temer o fogo do inferno. Tu só vai buscar o remédio se tu reconhecer que tu tá doente. Então, tu só vai ver que tu precisa do perdão de Deus quando o fogo estiver te queimando, quando as chamas estiverem te atacando, te alcançando. Tu vai esperar a calamidade? Tu vai esperar isso para reconhecer que Deus é Deus? Foi o que aconteceu com Judá, foi o que aconteceu com Jerusalém. Eles deram as costas para Deus e sofreram as consequências. 15. O que anda em justiça e fala o que é reto. Ó, a pergunta que diz que os pecadores estão assombrados e temerosos. E aí ele pergunta quem que vai habitar. Aí que eu disse, quem é pecador e ímpio tem medo. Aí a resposta, o que anda em justiça e fala o que é reto. Esse não está com medo das chamas e do fogo. O que despreza o ganho de opressão. O que, com um gesto de mãos, recusa aceitar suborno. O que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas. As fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado. As suas águas serão certas. Os seus olhos verão o rei na sua formosura. Verão a terra que se estende até o longe. É muito lindo esse texto, porque ele também aparece em Salmos, a gente até já estudou e tem vídeo no canal, e também em Apocalipse. Quem que vai habitar com Deus? Se Deus é santo e ele é um fogo consumidor, quem vai habitar junto com Deus? Quem for santo e quem já foi purificado por esse fogo consumidor. A santidade de Deus, as nossas vestes brancas, estarmos com Jesus, com o Espírito Santo, para não temermos este fogo eterno, essas chamas devoradoras, consumidoras. Esse vai habitar nas alturas, esse vai estar no céu com Deus. 18. O teu coração se recordará dos terrores, dizendo: onde está aquele que registrou? Onde? O que pesou o tributo? Onde?
o que contou as torres, já não verás aquele povo atrevido, povo de fala obscura, que não se pode entender, e de língua bárbara, ininteligível. Olha para Sião, a cidade das nossas solenidades. Os teus olhos verão a Jerusalém, habitação tranquila, tenda que não será removida, cujas estacas nunca serão arrancadas, nem rebentada nenhuma de suas cordas. Mas o Senhor ali nos será grandioso, fará as vezes de rios e correntes largas. Barco nenhum de remo passará por eles. Navio grande por eles não navegará, porque o Senhor é o nosso juiz. O Senhor é o nosso legislador. O Senhor é o nosso rei. Ele nos salvará. Agora, as tuas enxarces, eu tô com uma tradução, né, que eu falei, quer dizer, os cabos que içam e manobram o navio estão frouxos, não podem ter firme o mastro, nem estender a vela. Então se repartirá a presa de abundantes despojos, até os coxos participarão dela. Nenhum morador de Jerusalém dirá: estou doente, porque ao povo que habita nela, a sua iniquidade foi perdoada. O que esse trecho que eu li assim na sequência, de 18 a 24, significa? Significa redenção, significa restauração, restituição, remissão de pecados, perdão, livramento, renovo, salvação. Deus disse: eu vou me levantar. Deus se levantará. E ele se levanta para quê? Para salvar, para renovar, para livrar, para perdoar, para remir e redimir, para restituir, para restaurar. É isso que Deus faz. Deus nos salva. É a promessa de Deus para o seu povo, para os seus filhos. O que a gente aprende hoje com esse capítulo 33 de Isaías? De que o Senhor é o nosso braço, manhã após manhã, dia a dia. Seja o dia bom, seja o dia mau. Seja o dia de sol, seja o dia de chuva. Deus é a nossa salvação no tempo da angústia. Temos que correr para Deus, clamar a Deus. O Senhor é sublime. O temor do Senhor é o nosso tesouro. Tudo pode passar, mas nós temos o Senhor. O Senhor é o nosso juiz. A gente não pode ignorar que Deus é santo e Ele julga as nossas ações e as intenções dos nossos corações. O Senhor é o nosso legislador. A palavra de Deus, nós estudamos o Salmo 119, são leis, são mandamentos, são decretos, são ordenanças, são estatutos. Então, Deus diz o que é para fazer e o que não é para fazer. Deus explica na sua palavra. O ser humano é que desobedece. Deus deixa muito claro o que é certo e o que é errado. Por isso ele é o nosso legislador. O Senhor é o nosso rei, significa que ele manda. E ele manda chuva, ele manda vento, ele controla os rios e o mar. Ele tem tudo na sua mão, no seu controle. Então, ele é um rei, ele tem poder para salvar, para dar vida, mas também para sentenciar, para condenar, para punir, para disciplinar aqueles que desobedecem. Mas qual é o nosso conforto, o nosso consolo e a promessa da palavra de Deus? De que Ele, o Senhor Todo-Poderoso, nos salvará. E que Ele, por amor e por misericórdia, perdoará todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados. Que Ele nos ensinará, que Ele vai fazer com que nós sejamos livres e libertos e protegidos
e salvos. Essa é a promessa de Deus para nós.